Então, irmãos queridos, nesta manhã abençoada de paz, né? Manhã de alegria, manhã de fé, de coragem, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Efésios. Eu vou, antes de ler, só falar essa coisinha aqui. Para mim entender o Evangelho, entender o que é Evangelho, eu tenho que estudar cada carta de Paulo, de Romanos a Hebreus. Se eu ficar só lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, e voltado para o Velho Testamento, eu não vou entender que a nova aliança começa da cruz para frente. Eu não vou entender o que é Evangelho da graça de Deus. Porque o judaísmo, o Velho Testamento, não mostra o que é o Evangelho, mostra a história do povo judeu. Agora, quando eu começo a estudar cada carta de Paulo, parte por parte, então aí eu vou ter entendimento do que é o Evangelho da graça de Deus, tá bom? Então vamos lá, Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos fazer uma boa leitura do verso 3 até o verso 10. Não, vamos ler... Desculpe, é do verso 3 até o verso de número 14. Vamos ler todos esses versos. Vou ler com calma. Leia e entenda. Tua mente está aí? Não vai ficar olhando para a Bíblia pensando em outra coisa, tá? Vamos lá, verso 3. Bendito o Deus e Pai. Paulo ainda diz que Jesus é o Filho e Deus é o Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tudo isso nós já pregamos nas pregações passadas. Assim como nos escolheu nele, quando que eu fui escolhido? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Olha lá, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito que propusera a sua vontade. Para quê? Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu pagando preço? Não, gratuitamente no amado. Domingo passado falamos sobre o verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, né? Em toda sabedoria e prudência. Agora presta atenção, nós vamos falar isso. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, o que propusera em Cristo. Agora é isso, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, quando o tempo fosse chegando na sua plenitude, se cumprindo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, esta carta que Paulo escreveu, uma das cartas mais profundas que ele escreveu, fala-se sobre a predestinação, os lugares celestiais, né? A predestinação, a escolha de Deus antes da fundação do mundo. Fala sobre a salvação pela graça. Dos dois povos, judeus e gentios, Deus agora forma um novo povo, que é a igreja, que somos nós. E Deus, depois da cruz, só trata com esse novo povo, que somos nós. E Paulo vai dissertando tudo isso, explicando. E nós chegamos neste verso aqui, ó. Verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então,
Era um mistério, uma coisa que estava oculta, que vai ser desvendada agora. Segundo aquilo que propuseram em Cristo, beneplácito da sua vontade, de fazer convergir nele. Olha, presta atenção, você vai entender uma grande coisa. Fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, quando o tempo for se cumprindo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que Paulo está dizendo? Que quando se cumpre a plenitude do tempo, Deus vai fazer uma conversão total para a pessoa de Jesus Cristo. Todas as coisas no universo, tanto as do céu como as da terra, vai ter um ponto central. Elas vão convergir para a pessoa de Jesus Cristo. Elas vão estar voltadas para a pessoa de Jesus Cristo. Elas vão estar agregadas para a pessoa de Jesus Cristo. Não tem espaço para nenhuma outra coisa. Por isso que a verdadeira fé, presta atenção, a verdadeira fé evangélica, produzida pelo Evangelho, não crê em nenhuma outra coisa a não ser na pessoa de Jesus Cristo e naquilo que Ele já fez por nós. Repetindo, a verdadeira fé produzida pelo Evangelho não crê em nenhuma outra coisa. Não é Cristo e mais a água, não é Cristo mais o olhinho, não é Cristo mais o carnezinho da prosperidade, não é Cristo mais a rosinha, não é Cristo mais o Monte Santo, não é Cristo mais o sal grosso. Não! A falsa fé sempre adiciona alguma coisa à pessoa de Jesus Cristo, adiciona o apóstolo, a igreja, a tradição, as coisas oradas e ungidas, as campanhas, as correntes. Não, a verdadeira fé é só crer na pessoa de Jesus Cristo e no que Ele fez na cruz. Não tem nada mais que possa se acrescentar. Por isso, olha para dentro de você, olhar para dentro de mim. Eu creio somente nele, realmente, no que Ele já fez por mim. Eu ainda tenho coisas agregadas ali dentro que o falso evangelho pôs na minha cabeça. Eu falava que acreditava em Cristo, mas cria na rosa, cria na água, cria no sal grosso, cria no óleo, cria na terra de Israel, na água trazida do Rio Jordão, cria no paletó, na gravata do apóstolo. Vocês estão entendendo? Porque existe uma falsa fé sendo pregada com a Bíblia na mão. A pessoa fala que crê em Cristo, mas a igreja apresenta um monte de coisas para elas crerem e diz que essas coisas são milagrosas, vão resolver o problema dela, sabe? Cria um monte de associação à pessoa de Jesus Cristo, dizendo que isso é o Evangelho. Mas o que nós acabamos de ler, quando se cumpriu a plenitude do tempo, Cristo vem na terra e Deus vai direcionar a Ele todas as coisas, não só as que estão aqui na terra, as que estão nos céus. Cristo se torna o centro de todas as coisas. E vou repetir de novo. Por isso que a verdadeira fé só crê em Jesus Cristo. E para mim, crer em Jesus Cristo na verdadeira fé, eu tenho que ter um conhecimento do Evangelho. Senão eu vivo na igreja 20 anos, pregando o Velho Testamento, afundado naquelas coisas do passado que já se cumpriu, e não estou na verdadeira fé. Estou fazendo campanha, voto, sacrifício, corrente, e nunca entrei na verdadeira fé, no verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. Então vamos trabalhar na palavra? Tendo isso em mente, Deus faz convergir em Cristo todas as coisas. Não tem mais nada a ser associado em Cristo. Vamos lá para Romanos capítulo de número 1. Vamos ler o verso 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Nós vamos falar um pouquinho da fé, né? Então Paulo que era judeu, que perseguia a igreja, que vivia debaixo da lei, que era um cumpridor da lei, que cria em tudo que a lei dizia e perseguia a igreja e matava as pessoas. Quando ele entende o Evangelho, ele diz isso aqui, ó, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho,
Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha lá, visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho, não na lei. A justiça de Deus não se revela na velha aliança, no judaísmo, nem em Mateus, Marcos, Lucas e João. A justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, uma fé crescente no conhecimento. Como está escrito, o justo vai viver como? O justo é você, você foi justificado por Cristo. Cristo quitou a tua dívida, pagou os teus pecados, te libertou do império das trevas, limpou o teu nome e você foi justificado. Nada e ninguém mais pode apontar o dedo para você e te acusar, porque o próprio Deus não te acusa, você se tornou justo. Agora, como é que você vai viver? Eu vou viver por meio daquilo que eu acredito. A minha vida agora, ela está tão ligada a Cristo, que tudo que eu faço, o trabalho, a sociedade, os parentes, vida familiar, vida dentro de tudo, ela está ligado àquilo que eu acredito, está ligado àquilo, eu vou viver. Não é essa fé, não, agora eu tenho fé que eu vou ficar rico, que eu vou alcançar isso. Não é esse tipo de fé. Agora a tua vida, tudo que você faz, você vive para Deus. E o justo vai viver por aquilo que ele acredita em Cristo, naquilo que ele fez. No teu trabalho, no teu comércio, tudo que você fizer é uma coisa ligada a Cristo. Você pertence a Ele, você vive para Ele e você vai viver. A tua vida está ligada àquilo que você acredita. Está claro isso? Então como é que você vai viver? Eu creio em Jesus Cristo. Somente nele, no meu coração não tem espaço para nada. Quando eu ligo a televisão, eu vejo essa gente no canal aberto, fazendo campanha, dando rosa, dando coisa. Me faz mal, é veneno. Quando eu ligo o rádio e vejo aquele pregador, em nome de Jesus, a sua vida vai mudar. Nós vamos dar aqui a unção de Jacó e a junção de José. Aquilo me faz mal, é um veneno. Por quê? Porque eu descobri o que é o verdadeiro evangelho. Eu sei aquilo que eu acredito, eu tenho conhecimento. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Né? Então, eu tenho que entender uma coisa. Essa fé que Paulo fala é uma fé que vem através de um conhecimento. Olha, primeira coisa que eu tenho que entender, vamos explicar de novo. Quando Paulo fala do evangelho, Paulo nasceu debaixo do judaísmo. Eu já te ensinei muito isso. Paulo praticou todo o judaísmo, ele vivia no judaísmo, na velha aliança, e perseguia aqueles que eram cristãos e achava que Jesus Cristo era um falso profeta e que o evangelho era uma coisa mentirosa. Ele procurava prender e matar as pessoas que criam em Cristo, que queria e defendia a religião dele. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e Jesus revelou o evangelho para ele, ele olhou para a velha aliança, onde ele vivia desde criança, onde ele nasceu, onde ele obedecia, onde tudo aquilo ele cumpria. Ele viu que tudo aquilo havia acabado na cruz. Ele entendeu, por ser um judeu, que o judaísmo, a religião nacional da nação dele, quando Cristo vem, morre na cruz, é o último sacrifício, estabelece um novo testamento, uma nova aliança no sangue dele. Ele entende que todo aquele passado, toda aquela história do povo judeu, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Isaías, Jeremias, Eliseu, né? A história do Sansão, toda aquela coisa que foi bonita, que tem muita história, tem coisas empolgantes que Deus fez. Abriu o mar, caiu o maná do céu, saiu água da rocha. Quando Paulo entendeu o evangelho, ele descobriu que tudo aquilo havia se cumprido, não passava agora de história, e que um novo testamento, uma nova aliança, que o velho acaba na cruz, e que uma nova aliança, um novo conhecimento começa depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e é a revelação do evangelho da graça de Deus. Então, quando Paulo fala de fé, ele não está a mesma fé de Elias, porque Elias não conheceu o evangelho da graça de Deus. Presta atenção. Quando Paulo fala de fé, ele não está falando da fé de Eliseu,
né? A fé de Abraão. Abraão teve fé, foi uma fé maravilhosa. Ele é chamado o pai da fé, sim. Mas o que ele conheceu do evangelho da graça de Deus? Ele viveu milhares de anos antes de Jesus. Aí ele foi dado uma promessa que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da posteridade dele. Ele viu isso e parou nisso. Ele não entendeu Romanos, Gálatas, Efésios. Ele não teve esse conhecimento no tempo dele. Então Paulo entendia que aquele tipo de fé que eles tiveram na velha aliança foi maravilhoso. Mas eles não tiveram conhecimento do evangelho da graça de Deus. Está claro isso? Elias, que fez cair fogo do céu e matou os profetas de Baal, não teve conhecimento do evangelho da graça de Deus. Não estava escrito, eles não tiveram. Era uma coisa que aconteceria milhares de anos depois da morte de Cristo na cruz, e um novo conhecimento iria ser revelado. Então, quando Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus e o justo vai viver pela fé, Paulo tem essa distinção, que depois da cruz vem esse novo conhecimento que é o evangelho. É esse tipo de fé que Paulo está dizendo. Então, fé, ela é aliada a um conhecimento. Conhecimento e fé andam juntos. Para mim entender que tipo de fé Paulo está dizendo aqui, eu tenho que ter conhecimento do evangelho. Senão eu não vou entender que fé que Paulo está falando. Então aí em Romanos mesmo, vai para o capítulo de número 10 agora. Romanos 10. Você recebe isso que eu estou falando? Está tendo entendimento? Como é que essa fé vem? Eu já expliquei isso bastante. Olha lá. E assim, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, outra tradução, pelo ouvir, ou ouvir a pregação, vem, olha lá, palavra de Cristo. Ele não está dizendo assim, palavra de Deus, incluindo tudo. Ele está dizendo palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o evangelho da graça de Deus. Então, o que Paulo está dizendo a respeito da fé? O justo vai viver por meio da fé. A fé é um conhecimento. Então, como é que a fé vem a mim? Ela vem por uma pregação, por eu ouvir a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o evangelho da graça de Deus. Então, na medida que eu vou ouvindo o evangelho, quando você ouviu muitas coisas, mas um dia você ouviu o evangelho da graça de Deus, você foi acordado, despertado. O teu espírito entrou num novo entendimento. Você, meu Deus, que isso parece estar sempre na Bíblia, mas parece novo para mim. Você começou a ter um novo entendimento, teve um conhecimento. Então você ouviu uma pregação do evangelho, o conhecimento veio, brotou em você. Eu entendi. Acordei, eu estou enxergando uma coisa que eu nunca enxerguei. Aí você olha para trás, aquela fé que você tinha, nossa, que coisa estranha, eu fazia isso, fazia aquilo, não é isso não é o conhecimento do evangelho, está na Bíblia, tá, mas é uma coisa que já acabou na cruz. Agora eu comecei, a fé vem pelo ouvir, pela pregação, eu comecei a ouvir o evangelho, ouvir a pregação, o conhecimento veio, brotou em mim a verdadeira fé. Então agora eu estou aprendendo o evangelho da graça de Deus, esse conhecimento vai brotando a fé. Então fé e conhecimento, elas andam juntos. Conhecimento do quê? Das cartas de Paulo, daquilo que é o evangelho da graça de Deus. Quando você vivia no sistema, você não sabia que era liberto do império das trevas. Você frequentava lugares que expulsava demônio de você o tempo todo, punha a mão na cabeça, corrente de libertação, banho de descarrego, coisa ungida para te libertar. Você fazia tudo isso e vivia preso todos os anos e todos os dias, nunca era liberto. E você acreditava naquilo e vivia em guerra. Mas quando você ouviu o evangelho da graça de Deus e você entendeu Colossenses 1, 13 e 14, ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, onde eu tenho a redenção, fim do cativeiro e a remissão dos pecados. Você não encontra isso na velha aliança.
Quando essa verdade veio, a palavra veio, despertou a fé, e da noite para o dia, estou liberto do império das trevas, não preciso imposição de mãos, não preciso agorada, não preciso óleo, não preciso culto de libertação, não preciso sessão de descarga, não preciso de nada disso, porque tudo isso é o falso evangelho da mentira. Se eu sou um salvo e crente de verdade, eu já sou um liberto do império das trevas. O evangelho te mostra isso. Mas se eu não conheço o evangelho, eu estou preso o tempo todo fazendo aquela corrente, aquela coisa que nunca muda. E me sinto aprisionado, me torno um supersticioso. Então, como é que a fé vem? Eu preciso ouvir o evangelho. E quando eu ouço, Deus abre meu entendimento, brota a verdadeira fé. E eu descubro o que é a verdadeira fé. Fé não é um bom sentimento. Fé não é uma coisa que eu quero sentir assim, agora eu vou falar para a montanha andar e ela vai andar, eu me torno um super-homem, né? Vocês estão entendendo? É um conhecimento do evangelho que vem, brota em mim a verdadeira fé. E na medida que eu vou crescendo no conhecimento do evangelho, a minha fé vai crescendo. Paulo fala, vai viver pela fé, de fé em fé. O que é de fé em fé? Como se você estivesse subindo degraus. Você ouviu uma parte do evangelho, subiu 2 degraus. Aí você vai sendo construído por dentro, através do conhecimento do evangelho. Você vai subindo lentamente, aos pouquinhos. De fé. Aí quando você olha os primeiros degraus, olha, quando eu comecei a crer no evangelho, eu cria naquela pontinha ali. Agora eu estou crendo nisso. Eu estou sendo construído no conhecimento, eu estou aprendendo isso. Você vai subindo de fé em fé. Quando você começou no evangelho da graça, olha agora como a tua fé aumentou, como o teu conhecimento, a tua visão do evangelho aumentou, de fé em fé. Como está escrito, o justo que é você, você vai viver por esse conhecimento. Eu não posso ter fé sem conhecimento, eu vou ter uma fé ignorante que acredita em qualquer coisa que não é Jesus. Por isso que fé anda aliado ao conhecimento, o conhecimento produz a verdadeira fé no meu coração, e eu vou crescendo de fé em fé. De fé em fé. Está bem claro? De fazer convergir nele, centralizar em Cristo todas as coisas. Então vou repetir, por isso que a verdadeira fé não acredita em outras coisas, ela crê só em Jesus Cristo, na obra da cruz, no que ele fez por nós e somente nisso. Não tem espaço no meu coração para crer em outras coisas. Está claro isso na sua mente? Por isso que se eu não tenho conhecimento do evangelho, a minha fé em Cristo é uma fé defeituosa. A pessoa fala que crê em Cristo, mas acredita que Deus vai deixar o diabo entrar na vida dela. A pessoa fala assim, eu creio em Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ela acredita que um demônio vai retalhar a vida dela. Então que Deus é esse que me libertou e me entrega na mão do diabo de novo? Que liberdade é essa? Eu ando 2 dias livre e 3 dias amarrado. Eu preciso desamarrar o mal que está em mim. Vocês estão entendendo? Então, eu vou crendo no evangelho, eu vou entendendo, eu vou entrando nisso, eu vou tendo esse conhecimento, a minha fé vai crescendo, e eu descubro que a fé verdadeira é crer em Cristo e naquilo que Ele fez por mim, nada mais. Nada mais. É isso que torna uma pessoa verdadeiramente livre. Então vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos lá. O que Paulo pregava e ensinava? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Você viu alguma vez Paulo fazendo campanha? Ensinando alguém a fazer campanha para alcançar alguma coisa? Você viu alguma vez Paulo ensinando a fazer voto? Dar um dinheiro para Deus, fazer um voto para obter um benefício de Deus? Você viu alguma vez Paulo distribuindo óleo, água? Você viu alguma vez na carta dele algum ensino dessas coisas? Isso não existe. Todas as cartas de Paulo, se você for ver, o centro do ensino de Paulo é a pessoa de Jesus Cristo, em Romanos, em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus, tudo que ele escrevia, o centro era a pessoa de Jesus Cristo e o que ele já fez por nós.
Paulo não praticava esse evangelho falso, como você vê nos dias de hoje, no meio aí nas mídias. Você não vê. Paulo nunca fez isso. Pregava o evangelho puro e a fé das pessoas só em Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. O que ele diz? Certamente a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz, que é o evangelho? Poder de Deus. O que é a palavra da cruz? É o que Cristo fez na cruz e os benefícios de tudo que ele fez em forma de evangelho que chega a mim agora. Isso é palavra da cruz, é o ensino do que aconteceu na cruz. Para quem está perdido, é loucura. Pensa bem, uma pessoa que não conhece a verdade, morreu por mim, derramou sangue. Que loucura é essa? Morreu na cruz para salvar. Que loucura é essa? Mas para quem é salvo, que coisa boa, é o poder de Deus. O perdido não vai entender isso. Mas para quem é salvo, o ensino da cruz é um deleite, é um mel, é uma coisa saborosa, é um descanso para a alma. Aí ele vai. Olha lá, agora vai para o verso de número 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos ou gentios, pregamos Cristo crucificado. O que o Cristo crucificado é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o que Paulo pregava? Ele pregava o Cristo crucificado. O que aconteceu na cruz? Quando ele ia pregar para as pessoas, ele não falava assim, a sua vida vai mudar, você vai prosperar, você vai alcançar isso, você vai alcançar aquilo, vou dar a volta por cima, dar a volta por cima. Não, Paulo não pregava essas coisas, gente. Paulo pregava, olha o que aconteceu na cruz. Olha o que aconteceu na cruz. Paulo pregava o Cristo crucificado. Ele sabia que quem era chamado por Deus iria acordar com essa mensagem, com essa pregação. Iria ser liberto com essa pregação. Mas quem está perdido é loucura. É loucura, né? Olha o que ele fala aqui. Verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Olha que Paulo fala da pregação da cruz, ó. Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, a palavra da cruz é uma coisa louca para o mundo. É loucura até para muitos que se dizem crentes. Eles vão ser salvos pela loucura da pregação, eles vão entender essa loucura. Eles vão entender o que aconteceu na cruz. Então Paulo pregava o Cristo crucificado. Olha lá, verso 23 de novo. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, que é o crucificado. O que o Cristo crucificado é para nós agora? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então quando eu creio em Cristo, creio na palavra da cruz, eu entro em contato com o evangelho, com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus. Esse poder me chega através de um conhecimento, me liberta. Eu sou atraído por aquele que morreu na cruz. A minha fé é só nele. Ele está santificado no meu coração, separado de tudo. Eu não creio mais em nada. Eu não creio mais em homens. Eu não creio em nada do falso evangelho. Eu não creio naquilo que eu cria no passado quando eu comecei, porque eu tive mestres no passado que não me ensinaram o evangelho, me escravizaram com uma mentalidade do judaísmo. Não, eu não creio mais em nada. Cristo está santificado no meu coração. A loucura da pregação me fez despertar. Eu me tornei um louco, eu entendi. Quem olha, até crente que olha para você e vê a tua forma de crer no que aconteceu na cruz, vão achar que você está meio louco, está meio desviado. Porque louco nós somos. Mas só louco, pela loucura da pregação, é que entende o evangelho. Vocês estão entendendo? É por isso que a nossa fé está somente nele. E se me faltar alguma coisa, me afeta nele. E se eu ficar doente, me afeta nele.
E se o mal me vier, eu estou no mundo sujeito a isso, eu continuo crendo nele. Eu não estou crendo nele porque só tudo está bem, porque eu melhorei, porque eu comprei um carro. Não. Tendo ou não tendo, eu estou crendo nele. Acontecendo ou não acontecendo, eu estou crendo na obra da cruz, ainda que venha o mundo todo, todos os apóstolos do Brasil falar contra isso, eu continuo crendo e vou resistir, porque eu sei que isso é verdadeiro. Eu me tornei um louco pela pregação do Evangelho, louco para o mundo, mas muito equilibrado e salvo por Deus. Então, muita gente não vai crer na loucura da pregação, principalmente no meio evangélico. Você vê o que se prega hoje, não se prega o Evangelho da graça de Deus. As músicas que se cantam hoje, cantam para o homem, para a satisfação do homem. Eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou ter vitória, só vitória. As pessoas cantam para eles mesmos. Para eles mesmos, é um monte de louvor para o homem. Deus está longe de tudo isso aí. Então o que Paulo pregava? Ele não ia contar história, ele pregava o Cristo crucificado. Vai para o capítulo 2 de Coríntios, olha lá. Eu, irmãos, verso 1, quando fui ter convosco, olha lá, ele foi ter com eles anunciando o testemunho de Deus, que é Jesus Cristo. Não fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria, não foi contar historinha, com uma linguagem persuasiva, com técnica para converter eles, não. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então, Paulo não quis saber de nada. Ele não foi pregar judaísmo, Abraão, Isaac e Jacó, não foi pregar os velhos, os pequenos profetas maiores e menores, não foi. Não foi lá ler um salmo bonito, Salmo 91, não foi. O que ele foi fazer lá? Ele decidiu nada saber. A única coisa que ele foi pregar foi Cristo crucificado. O que aconteceu na cruz? Olha lá, como Paulo estava se sentindo, olha lá, e foi em fraqueza, temor e grande tremor. Paulo estava se sentindo fraco, estava com medo e com muito tremor entre eles. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que é demonstração do Espírito e de poder? Aí é que está, você prega o Evangelho que parece uma loucura. Para os pregadores da velha aliança, é uma coisa fraca, não tem título de campanha, não tem título de vitória, o negócio é morte, está preso numa natureza terrena, não promete riqueza, né? Mas quando a coisa desperta aqui, você vai entender a sabedoria de Deus e o poder de Deus. O Evangelho é uma coisa que está explícita em toda a Bíblia ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo está escondido. As pessoas estão lá com Romanos, Gálatas, Efésios na mão, leem isso e não entendem nada. Mas quando Deus abre o entendimento, é o poder de Deus, a sabedoria. Acorda. É que nem você tomar um choque. Tchum! Acordei. E você passa a enxergar um mundo, uma visão de Deus. Não, parece que não existia, parece que não era. No passado você olhava, parece que não era, mas era. Hoje você foi despertado, foi acordado pelo conhecimento do Evangelho, pela loucura da pregação. Entende o que eu estou dizendo? Então Paulo chegou nos Coríntios, ele falou, decidi nada saber, eu não tive ostentação de linguagem, eu não fui com técnica, eu não fiz o curso de neurolinguística para entrar na mente das pessoas, eu não fiz psicologia para entrar na mente das pessoas, para arrumar uma linguagem que eu mexo com a cabeça dela, mexo com as emoções, para tirar mais oferta delas, para prender elas nas campanhas. Eu não fiz de nada disso, porque hoje em dia existem 1000 técnicas. Você vê pastores usando até hipnotismo. É verdade. Fizeram lá o neurolinguística, como entrar no espaço, na mente da pessoa. Então eles criam as coisas oradas, eles gritam, eles têm que pular, eles têm que ter aquela técnica para atrair a atenção das pessoas, a roupa que põem. Você não vê uns vir vestido de judeu, com aquela coisa assim, né? Tudo para prender a atenção. Põe uma arquinha lá no altar para todo mundo olhar para a arca. Você vem da arca, olha o poder de Deus. A arca entra no meio do templo, todo mundo quer pôr a mão. Não, tudo isso é
é uma linguagem psicológica para enganar, iludir as pessoas, prendê-las a um homem, a uma denominação. Paulo não usou nada disso, para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse aonde? No poder de Deus. E o que é o poder de Deus? A palavra da cruz. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus. Agora vamos lá, para a primeira carta de Paulo a Timóteo, vai lá para frente, sentido a Hebreus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2. Versos 5 a 7. Nós só confiamos na palavra pregada. Nós sabemos que quando o evangelho é pregado existe um poder. É o único poder que pode despertar as pessoas. Não tem nenhuma técnica, não tem nenhuma coisinha, nada. Eu confio, cada vez que eu abro essa Bíblia diante de você, eu confio que basta a leitura e uma pequena explanação com sinceridade, com pureza do evangelho. Isso é o poder de Deus que vai despertar as pessoas. Verso 5. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por que fala Jesus Cristo homem? Porque ele veio em forma humana, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele se deu em resgate, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então o que Paulo está dizendo? Nada mais faz uma mediação entre eu e Deus. Não tem como eu me achegar a Deus deixando Cristo de lado, substituindo o Cristo por qualquer outra coisa. Deus não vem a mim por outros meios. Ele não vem a mim pela Maria, pelo São João, São Jorge, São Pedro, por Iemanjá, por Exu, por Pombagira. Não. Isso são outros deuses criados pela mente humana. O que Paulo está dizendo? Só há um mediador entre Deus e os homens. O único meio de eu ter acesso ao Pai e o Pai a mim. Eu vou ao Pai por esse mediador, é Cristo. Por isso que a nossa fé é só nele. E Deus vem a mim através do mesmo mediador, Cristo. Então quando o indivíduo fala que orou por um objeto, uma rosa, e apresenta isso como um mediador, que Deus vai visitar você se você tiver isso, beber essa água, passar no sal, isso é uma grande mentira. Outras coisas se tornam mediadores. Não, só há um mediador entre Deus e os homens. Não tem outro. Deus não vem a você por nenhum outro meio. Eu não me achego a Deus por nenhum outro. Não há outro caminho. Você entende isso? Então você não precisa de nada visível para se achegar a Deus. Você não precisa de vela, de grandes templos, de santuário, de padre, de pastor, de revelador, de missionário. Não precisa de nada dessa gente. Um novo e vivo caminho foi aberto. Você se achega à presença de Deus direto. Não tem mais nada intermediário. Pastor, mas eu quero sentir. Eu acostumei naquela igreja, aquele pastor faz uma oração forte, ele grita, me chacoalha. Eu preciso de um chacoalhar de Deus. Chacoalhar de Deus não é do homem. Tem gente que fica dependente de um líder. E o líder gosta que as pessoas dependam dele. Porque consegue manipular a cabeça de todo mundo. Vão fazer eles votarem naquele candidato que ele quer. E vão votar. Estão tudo chucro, tudo cego. Vocês estão entendendo? Pastor, mas eu preciso cantar. É só a vitória, Você precisa cantar isso? Então você não entrou na fé. Eu preciso me empolgar no meio do louvor, eu choro, eu tremo assim. Você precisa isso, então você não está na fé. Você ainda está numa emoção da tua carne, você não progrediu nada. Porque a hora que você não sentir nada, você afunda. Porque a sua fé é sentir alguma coisa boa. Quando sente mal, vai achar que o diabo está na tua vida.
A verdadeira fé em Jesus Cristo não sente nada, não precisa de ver nada, não precisa tocar em nada. É pelo conhecimento que eu me achego a Ele e Ele vem a mim. É na mente, você entende? No conhecimento que eu tenho. Então você tem acesso direto a Deus. Não tem nada em obstáculo. Mas pastor, mas Daniel, quando ele foi orar a Deus, ele fez um jejum, ele não comeu comida agradável, ele queria falar com Deus e receber a resposta de Deus. Ele ficou 21 dias lá em jejum e houve aquela luta no céu, pastor. O anjo Miguel veio e estava lá o príncipe na frente, naquela luta durou 21 dias, até que veio o arcanjo Miguel e espantou aquele príncipe, e eu passei e vim te trazer resposta. É verdade, isso é. Mas isso é Velho Testamento. Cristo já havia morrido? Não. Já havia sido derramado sangue? Não. Já havia nova aliança em vigor? Não. O que estava em vigor? A lei. Então, na lei o diabo tinha essa liberdade. Vocês estão entendendo? É uma história que para nós da nova aliança não serve. Então vou fazer jejum de Daniel. Eu acho que vocês já fizeram isso no passado. 21 dias de oração para romper a barreira. Eu não preciso de nada disso. Isso é velha aliança. Isso é num tempo que estava em vigor a velha aliança, a lei. O diabo deitava e rolava. Podia fazer todas essas coisas, mas quando Cristo vem, derrama o sangue, aniquila o diabo na cruz, estabelece a nova aliança. Abriu um novo e vivo caminho, não precisa de 21 dias de jejum de Daniel. Essa loucura do Velho Testamento, tudo isso acabou. Eu tenho acesso direto a Deus. Pelo conhecimento eu vou lá. Pelo conhecimento eu trago Ele. Eu conheço agora, eu sei, eu conheço, brotou dentro de mim o conhecimento. Então em qualquer lugar que você estiver, você tem acesso direto a Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens. Qualquer pregação evangélica que apresentar, seja lá o que for, alguma coisa que vai associar a fé em Cristo, e essa coisinha que eles apresentam vai ser um mediador, é falso, é mentiroso. É falso, é mentiroso, é falso evangelho. Está claro isso na sua mente? O que nós estamos falando? Deus vai convergir todas as coisas na pessoa de Jesus Cristo. Chegou o tempo, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então vamos lá, vamos ler de novo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate, vai vir nos resgatar por todos. Esse é o testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aí Paulo mostra o ministério dele. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre entre quem? Entre os judeus? Não, os judeus o rejeitaram. O rejeitou. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Está claro isso? Estamos indo. Vamos um pouquinho mais para frente. Hebreus capítulo de número 1. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Já está aí na frente, Hebreus. Hebreus 1. E vamos ler versos 1 a 3. Vamos ler 1 a 3. Era só o 3, mas vamos ler 1 a 3. Olha a divisão do velho e do novo aqui, olha. Se você ler descuidadamente esse verso 1, você não vai perceber o que nós... Tudo isso aqui está na nossa pregação, olha. Havendo Deus em outro tempo, outrora, falado muitas vezes de muitas maneiras, para quem Deus falou? Aos pais, como? Pelos profetas. Quais profetas? Do Velho Testamento. Então, como é que Deus falou para o povo do Velho Testamento? De muitas maneiras, de muitas formas... Olha lá, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então falou através de Elias, de Eliseu, Abraão, Isaque, Jacó, Neemias, Isaías. Falou para quem? Aos pais. Velha aliança aqui, ó. Foi falado para eles. Continua o verso.
Nesses últimos dias, agora vem um novo tempo, que é chamado de últimos dias. Quando começam os últimos dias? Desde que Cristo veio à terra, já começou os últimos dias. Nesses últimos dias falou com quem e para quem? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, como é que Deus vem falar agora nos últimos dias para nós? Não mais através daquela linguagem da velha aliança. Ele veio nos falar pelo Filho. Qual é a voz do Filho? Eu quero ouvir a voz de Jesus. Então feche os olhos, fique em silêncio, vai vir uma voz na sua cabeça. É isso? Não. Qual é a voz do Filho? A voz do Filho. Quer ouvir Jesus? É o Evangelho da graça de Deus. Eu encontro claramente nas cartas de Paulo. Quer ouvir Jesus falar? Estude as cartas de Paulo. Nos últimos dias, Deus vem falar a nós agora, não mais pela velha aliança. Ele vem falar pelo Filho. Nos últimos dias, é o Filho falando. A pregação do Evangelho e a pregação do Filho. Dividiu aí, deu para perceber? Nesses últimos dias, verso 2. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é esse Filho? Olha lá. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é o Filho? É o resplendor da glória de Deus. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquela palavra que ele diz lá em Gênesis, haja luz e houve luz. Até hoje a luz está aí e não pode deixar de ter, porque ele deu uma ordem lá. Quando ele disse, haja as estrelas e as luzes no firmamento, as estrelas, até hoje, agora no céu de São Paulo você não vê muita estrela, mas no interior dá para ver. Até hoje a lua aparece ali, está obedecendo, está sendo sustentada por uma palavra lá de Gênesis ainda. E as estrelas aparecem. E quando a semente tinha que se multiplicar, pega lá o grãozinho de feijão, põe lá no algodãozinho, que nem você fez isso, não sei nem se as crianças fazem isso hoje em dia. E vai se multiplicar, está obedecendo àquela palavra de multiplicação. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu não estou crendo em alguém pequeno. Como é que eu vou te falar isso? Eu não estou crendo em alguém que me libertou e depois me deixou ser preso de novo. Porque ele é fraco. Eu não estou crendo em alguém tão pequenininho que ele está lutando contra o diabo. Uma hora ele liberta, depois vem o diabo, desfaz a libertação e prende de novo. Eu não estou crendo em alguém que precisa de um olhinho tão pequenininho, precisa de uma rosinha, precisa de uma roupa com um pouquinho de óleo. Vocês estão entendendo? Eu não estou crendo em alguém tão insignificante assim. Eu estou crendo no grande Jesus Cristo, que sustenta todo esse universo pelo poder da sua palavra. Entende isso? Sim ou não? Está sustentando tudo e nada pode voltar atrás. Se alguma coisa voltou atrás é porque é permissão de Deus. Se o planeta está como está, é porque já está tudo escrito que vai ser assim. Está tudo no controle dele. Ai, Deus é injusto, pastor. Não, está lá escrito. Tudo isso é um processo que vai ser. Não estou com medo. Ele sustenta todas as coisas. Até um fio de cabelo da nossa cabeça estão contados todos. Você acredita? Olha, de vez em quando ora assim, Senhor, eu nunca vi o meu estômago, Senhor. Não, só se fiz lá uma ultrassonografia, né? Eu nunca vi meu coração. Eu não sei como estão minhas veias, Senhor. Você tem colesterol de mais ou de menos. Eu nunca vi os meus rins. Eu nunca vi o meu fígado. Mas o Senhor me vê por dentro. Eu estou aqui porque o Senhor está me sustentando. Dá uma visitadinha aqui no meu homem interior, Senhor, esse homem físico interior aqui.
Pastor, Deus, eu senti uma palpitaçãozinha. Olha que eu senti umas palpitações, pensei que já ia partir para a glória. Dá uma visitadinha que o Senhor me vê por dentro. Tudo está sendo sustentado pela palavra do seu poder. Eu estou sendo sustentado, você, pela palavra do seu poder. Quando o medo vem, qualquer coisa, fala, não. Eu estou sendo sustentado pela palavra do seu poder. Se a palavra dele, do Evangelho, é para mim, essa palavra é o meu pão, é minha vida, é o que vai me sustentar. E nada pode voltar atrás. Se essa palavra do Evangelho chegou até você, não pode ser desfeita, não pode acabar, não tem prazo de validade, não é um produto. Se ele fez, está feito eternamente, não tem retorno. Está bem claro isso na tua mente? Está vivo isso dentro de você? Está vivo. Então, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora vamos terminar no mesmo texto. Vamos lá, volta para Efésios. Vamos ler o verso 9 e 10, olha lá. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então vamos trabalhar agora nos dois versos. Primeiro verso, 9. Desvendando-nos. Para você entender o que Paulo está dizendo. O que é desvendar? É destapar os olhos. Lembra quando você assiste aquele filme e prende uma pessoa com uma venda nos olhos, levam ela para dentro do carro para ela não ver o caminho e põe ela lá num cativeiro? O que aquela venda fez? A pessoa andou no escuro, ela tem uma venda nos olhos. Então ela tem a venda, ela não consegue ver. Mas agora na pessoa de Jesus Cristo, através do Evangelho, o que Paulo fala? Que Deus veio destapar os olhos, desvendar o mistério da sua vontade. Era um mistério que estava oculto, que ninguém entendia. Mas agora foi revelado, segundo o que ele propuser em Cristo. O que ele veio desvendar? O que ele veio fazer os homens entender? Que conhecimento que vai chegar? O que é isso, desvendar e ver? Aí Paulo fala de fazer convergir em Cristo. O que é convergir? É agregar, reunir, agrupar, centralizar. Então esta é a verdadeira fé. Cristo veio, o que Deus faz agora? Ele vem desvendar os olhos das pessoas, os que vão crer. E tudo agora vai se direcionar para a pessoa de Jesus Cristo que ele fez na cruz. Vai convergir, Cristo é o centro do universo. Tudo gira em torno dele, do poder dele, da sabedoria dele, da administração dele, do domínio dele, da glória dele. Nada pode desfazer essa grandeza do poder que ele tem. Então, ele veio desvendar, mostrar o que Eliseu entendeu disso. O que Davi entendeu disso? Eles viveram na velha aliança, naquela fé, naquele conhecimento. Nós agora na nova aliança foi desvendado essa sabedoria. Veio a vontade de Deus revelada no Evangelho através da pessoa de Jesus Cristo. Então Deus veio abrir o entendimento para tudo agora convergir e centralizar somente na pessoa de Jesus Cristo. Você entende isso? Ele é suficiente. O que quer dizer que ele é suficiente? Nada precisa ser acrescentado, nada mais precisa ser feito, nada mais vai ser acrescentado. Não tem uma outra revelação que alguém vai trazer, que vai ser. Não, tudo isso é ilusão, não tem mais o que ser revelado. Tudo foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então a nossa fé, para concluirmos, já convergiu nele. Nada mais se agrega ao nosso coração, nós só cremos nele, só nele, não tem mais nenhuma outra coisa que nós acreditamos, não tem mais nenhum mediador, não tem mais nenhum intermediário, não tem mais nada, nós estamos conversos totalmente a ele, nós cremos naquilo que ele fez e cremos só na pessoa dele e em nada mais, nada mais. Hoje nós cantamos, pela fé no Filho de Deus somos vencedores, a vitória que vence o mundo. O que é vencer o mundo?
Existem milhares de mentalidades no mundo, milhares de doutrinas evangélicas extraídas da Bíblia falsas. Existem necessidades financeiras, existe mentalidade política, existem milhares de mentes que vêm, e se você olhar, elas querem esconder o que foi feito na cruz. Como é que nós vamos vencer o mundo? Dizendo, está amarrado, Satanás. É isso? Como é que a vitória que vence o mundo é a nossa fé? Nós vamos vencer o mundo pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Esse conhecimento que Ele pôs dentro de nós, esse entendimento que Ele abriu no nosso espírito, isso é a nossa riqueza. Por esse conhecimento nós vamos vencer o mundo. Essa mentalidade política não vai dominar, essa mentalidade religiosa do falso evangelho não vai entrar, essas falsas doutrinas, esses falsos apóstolos, esses falsos pregadores, que a maior parte que está aí na televisão se vendendo para a política, não vai nos vencer, não vai entrar em nós. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, o que eu entendo, o que eu conheci do evangelho. Então por isso que eu digo, você é mais que vencedor. Recebe a palavra de hoje, fala assim, amém. Vamos ficar em pé e fazer a breve oração. Senhor, nós te adoramos e confessamos, nós só cremos em Cristo e nada mais. E naquilo que Ele fez na cruz, já fez, não vai fazer, já fez. E em nada mais. Esta é a verdadeira fé, esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a nossa forma de viver, pela fé naquilo que já foi feito. Por isso, Senhor, que este arroz com feijão alcance as pessoas, alcance todos aqueles que nos acompanham, esses que estão presentes, e a revelação da grandeza do Evangelho seja aberta, que as vendas todas sejam removidas pelo conhecimento da verdade. Oramos pela fé, crendo que será, em nome de Jesus. Fale assim, amém. Pode aplaudir.